O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Gotinhas da Verdade em mais um vídeo. Já não haverá demora. Nesse vídeo, como nos demais, os anteriores, mais recentes, a gente está envolvido neste capítulo magno, ou neste acontecimento magno do tempo do fim, a ressurreição. A ressurreição daqueles que são de Cristo. É claro que, para falar desta ressurreição, Paulo usou a ressurreição de Jesus. Esta que é básica, esta que aconteceu, esta que é a prova de que nós também vamos ressuscitar. O apóstolo usou argumentos fortes, pois na igreja, no seu tempo, a oposição de alguns, de determinados grupos, a oposição deles era ferrenha contra a ressurreição. Mas o apóstolo usou testemunhas oculares da ressurreição e usou a experiência dele mesmo. Ele também viu Jesus ressuscitado, embora, conforme diz ele, como um nascido fora de tempo. Ele quer dizer, não vi dentro do mesmo grupo apostólico, não vi no tempo deles. Ele viu lá na estrada de Damasco e, após usar estas testemunhas oculares, ele conclui, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Detalhes aqui, ou lições que precisamos aprender. Jesus não ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Antes de Jesus ressuscitar, já tinham acontecido diversas ressurreições, mas estes ressuscitaram dos mortos. Por isso, voltaram a morrer. Mas Jesus não continuaria lá com os mortos, Jesus não voltaria lá no grupo dos mortos. Por isso as Escrituras mostram que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele falou para João lá na ilha de Patmos, Apocalipse 1:17, eu sou aquele que vive, presente, estive morto, passado, eis que estou vivo, aleluia, pelos séculos dos séculos, futuro, e ele prova, ele afirma que não morrerá jamais. Ele ressuscitou dentre
dentre os mortos. O apóstolo continua e faz aquela analogia que tem o contraste, é lógico, porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nosso pai Adão nos deixou como herança a morte. Jesus deixou para nós como herança a vida. Por isso, ele diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e sou também a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo após ele mostrar este contraste, Adão e Jesus, Paulo mostra em seguida que haverá uma ordem na ressurreição. Você já foi em algum conclave, em alguma reunião que tudo era desordenado, embora tinham coisas bonitas, mas você volta chateado, dizendo que confusão, não entendi nada, quanta falta de ordem. A ressurreição terá uma ordem, cada um na sua vez. Ele diz, cada um, porém, na sua ordem. Note que interessante. Cristo, as primícias, já aconteceu. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Que lição! Lição forte, ao mesmo tempo que ela traz alegria a uns, ela deixa outros tristes. Por quê? Aqui fala os que são de Cristo. Que bênção, né? Ser de Cristo, mas incrível. Tem alguns, aliás, muitos que não são de Cristo. Mas por quê que uns são de Cristo e outros não são? Porque não escolheram em vida, não escolheram Jesus. Por isso, não são de Cristo. Aqui está dizendo que os que são de Cristo, obedecendo a ordem, vão ressuscitar na sua vinda. Eu repito, Paulo não diz aqui que os que morrerão em Cristo vão ressuscitar e subir, encontrar os vivos arrebatados nas nuvens de modo oculto. Não. Aqui não fala de arrebatamento. Fala que os que são de Cristo vão ressuscitar na sua vinda. Aleluia! E ele continua na ordem. Tem uma sequência ordenada. Então virá o fim. Note bem, ainda não veio o fim. A ressurreição dos justos não é o fim. Aliás, é o fim de uma fase da dispensação de Deus, do propósito de Deus. Jesus virá para instalar o seu reino. Aí, então, depois que ele reinar aquele reino de paz, de glória, ele vai transformar
este mundo num verdadeiro paraíso, reinando 1000 anos. Aí então, veja o que acontecerá no fim. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo poder, domínio e autoridade, poder total, domínio total. Agora aqui tem uma parte importantíssima. No final do reino, no final dos 1000 anos, ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. A gente verá nos vídeos posteriores. Vamos desvendar este mistério. Como acontecerá isso? Jesus reina, Jesus domina, depois entrega tudo ao Deus, a Deus o Pai. E lá no final está escrito no verso 28, para que Deus seja tudo em todos. Só como parte introdutória, lá no céu não haverá 3 tronos, um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Isto aí os homens criaram no século IV. Aqui já tem sinais de um só reino, um só trono, Deus, tudo em todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.